Boa noite. O Brasil tem hoje 8.300.000 estudantes, mas a oferta de vagas para estágio não acompanha esta realidade. São pouco mais de 900.000 em todo o país, 650.000 para o ensino superior e 250.000 para o ensino médio. Esses números são menores do que as vagas que existiam antes da entrada em vigor da Lei de Estágio há 2 anos. A lei regulamenta o estágio profissional e trouxe mudanças, como a limitação da carga horária dos estudantes, direito a vale transporte e férias. Mas como as empresas reagiram a essas mudanças? O que mudou na rotina dos estudantes? No Palavra Cruzada de hoje, nós vamos falar sobre os 2 anos da Lei de Estágio. Nosso convidado é o presidente da Associação Brasileira de Estágios, Semi Aroni Júnior. Também participam do programa a jornalista Desirê Miranda, da Rádio Inconfidência, a coordenadora do programa IBMEC Carreiras, Jaqueline Silveira Mascarenhas, e a jornalista Ivana Moreira, da Rádio Band News. Você também pode participar pelo telefone, que é 31-3209-0040, ou então mandando mensagens e perguntas aqui para o nosso e-mail. palavra-cruzada@redminas.mg.gov.br, e você pode acompanhar o programa pela internet no endereço redminas.tv/ao vivo. Participe! O Palavra Cruzada começa agora. Semi, boa noite a todas. Boa noite. O número caiu por quê? Vários fatores. Primeiro, a adaptação das empresas à nova legislação. E segundo, o ponto do estágio no ensino médio, que a nova lei limitou o número de estudantes que podem fazer estágio dentro das empresas, resultando nessa diminuição de vagas. Como é que era antes, só para a gente poder posicionar o telespectador? Antes, não havia limitação para estudantes do ensino médio. Hoje, há uma limitação de, no máximo, 20% do número de efetivos. Antes, você tinha mais liberdade nos horários. Hoje, a lei ela trouxe benefícios para os estudantes, limitando em 6 horas diárias e 30 semanais. Então, com isso, nessa adaptação à nova lei e aos novos benefícios, você teve uma diminuição das vagas. É muito rígida a lei? Por exemplo, se eu tiver um estagiário aqui na televisão, por exemplo, essa pessoa ela pode vir hoje, mas amanhã ela precisa de um horário para chegar um pouquinho mais tarde e ir até mais tarde. Tem algum problema ou não? Não tem nenhum problema. Você pode compensar, né? Uma vez, não existe esse rigor tão grande. Você tem essa flexibilidade para depois compensar. Se ele, um dia no mês, ele precisar ficar 8 horas, 9 horas e no outro dia ele não vir, você fez uma compensação que é bom para o aprendizado. Nós temos que lembrar que o estágio é educação. Você está ensinando ele na prática o que ele tem na teoria. E se essa educação, nessas 2 horas a mais, for importante para o estudante, a legislação não vai transformar isso em trabalho, continua sendo educação. Então ele pode faltar? Ele pode faltar também. Essa preocupação de limitar os horários tem muito a ver com o caráter do aprendizado, né? Para que garanta a condição de aprendizado e que o estagiário não vire só uma mão de obra barata para as empresas. É o que está por trás dessa limitação das 6 horas? Quando nós participamos na lei, na confecção da lei, dando propostas pela associação, nós notamos que os legisladores, eles queriam dar mais qualidade no ensino, para que o estudante pudesse ter mais tempo para chegar na escola e no estágio e pudesse ter mais tempo de estudar. E a limitação está ligada mais à qualidade do ensino. Mas a gente vê, por exemplo, a grande maioria dos estudantes, pelo menos do ensino superior, estuda à noite. E, na realidade, trabalha durante o dia e a tarde para poder estudar à noite e até mesmo para poder custear essa faculdade. O estágio não tem uma remuneração tão alta assim, né? O estágio ele tem uma bolsa-auxílio que ela se tornou obrigatória no caso do curso, né, onde não existe um estágio obrigatório, né? Fica até um jogo de palavras, né? Ela não é tão alta, mas serve para ajudar no financiamento dos estudos. Nós temos que ver do outro lado, né? Existem poucas vagas para a quantidade de alunos.
De acordo com a última pesquisa do INEP, nós temos 5 milhões e 80 mil estudantes no ensino superior e apenas 650 mil fazem estágio. No Brasil, ingressam 1,5 milhão de estudantes no ensino superior e pouco mais de 800 se formam, quer dizer, quase metade, mais de 700 mil, não conseguem se formar. O que a gente vê com o estágio é uma forma de inserir o jovem no mercado de trabalho com um diferencial, mantendo ele na escola. Mas essa bolsa, ela tem um critério universal do valor dela a ser aplicado, repassado para o estudante? Ou depende da empresa, depende da universidade, por exemplo? Ela depende de vários fatores, inclusive fatores regionais. Nós propusemos que tivesse um mínimo, um salário mínimo para essa Bolsa Auxílio também. Mas, quando você fala de Brasil, que tem diferentes realidades regionais, algumas bancadas de algumas regiões disseram, olha, o salário mínimo não é a realidade de grandes metrópoles quando você vai para o interior do Brasil. Então, poderia até inviabilizar o estágio, a função do estágio, que é um programa, né? Vamos lembrar que o estágio é o melhor programa de inserção do jovem no mercado de trabalho. Para isso que essa nova lei foi feita, para dar mais clareza jurídica, para que as empresas tenham coragem de investir nos jovens e aproveitar eles para o futuro. Né? Mas como equacionar, por exemplo, essa questão assim, de oferta de vagas, mas você não tem o estudante ali? Essa equação, ela começa na escola, né? Você tem vários cursos, se você somar os 10 principais cursos com alunos atualmente, eles são responsáveis por quase 65% de todos os alunos, começando por administração. Você tem administração, depois vem comunicação social, pedagogia, direito. Então, são muitos alunos concentrados em determinadas áreas, enquanto que, do outro lado do mercado, você tem uma demanda de vagas por determinados profissionais. Você não consegue equacionar isso também de uma maneira fácil, porque tem gente que quer fazer jornalismo, porque adora, é o sonho. Tem gente que quer fazer música. Você não tem muitas vagas para música ou para terapia ocupacional. Então, você trata com questões racionais e questões sentimentais. E aí você não fecha essa equação de maneira fácil. Sempre vai ter uma distorção do mercado de educação, das quantidades de vagas que tem na sala de aula, com as vagas no mercado de trabalho. Como é que é, Jaqueline, por exemplo, essa questão do IBMEC, como é que vocês conseguem administrar a questão do estágio? Bom, falando em vagas do mercado, a gente trabalha com a consultoria júnior, com projetos de extensão acadêmica dentro da instituição para ir abrindo essas oportunidades junto ao mercado. Nós temos um projeto lá que chama Visitec, que é justamente essa primeira abertura junto ao mercado em cursos que estão começando, as vagas estão ainda iniciando, né? BH ainda é uma região onde alguns cursos, nós temos o curso de Relações Internacionais, então estamos abrindo o mercado com essas atividades de extensão acadêmica. Que é um dos que pagam mais, né? Sim, sim, tem uma remuneração interessante, sim. Os outros cursos também, né? Voltando à questão do valor, a gente vê aí que algumas empresas pagam até 4 salários mínimos aí de estágio, muito mais do que um analista júnior, né? Um recém-formado aí de um curso superior. Saber quais são essas. Bom, uma outra coisa assim, a universidade, ela tem obrigação de ter um núcleo que desenvolva e que ajude este aluno a entrar num programa de estágio? Ela tem a obrigação de ter um tutor, né, um gestor daquele estágio para cada área ou cada curso e acompanhar os relatórios de estágio para ver se as atividades do estágio, as atividades práticas, estão dentro do curso teórico correlato. E se não tiver, por exemplo, esse núcleo, o que o estagiário, o que o estudante deve fazer, né? Já que ele está aí à procura de uma vaga no mercado, mas não tem um espaço para ele, né, facilitar a entrar. Tem várias formas. Primeiro, sempre existe a figura do coordenador dentro da universidade do curso que ele tem que assinar o estágio. Se a escola não tiver um núcleo que divulgue isso para o mercado, ele pode procurar
vários agentes de integração na forma da lei do estágio que fazem esse trabalho gratuitamente. Ele deve entrar na internet e colocar o seu currículo em sites que são de graça. Ele pode procurar as empresas, e eu sempre falo, procura as empresas que você quer procurar, que você quer estagiar, 20 empresas, elenca 20 empresas e coloque o seu currículo. Não esquecendo que também, não podemos esquecer que não é só colocar o currículo, né? Muitas vezes, mandar um currículo impresso ainda naquele velho, antigo método, né? É importante, aquele papelzinho que às vezes o selecionador não tem um banco de dados, aquela empresa não tem uma coisa que ele consegue ter ali no dia a dia. Então, as pessoas ainda têm espaços físicos para guardar currículos. Falar para os seus amigos, uma coisa que eu falo muito, uma dica que eu sempre falo, fale para os seus amigos que você está procurando estágio. É muito importante. Essas indicações, na hora quando aparece uma vaga, vão lembrar de você. Então, com esses cuidados, ele consegue um estágio facilmente, mesmo que não tenha um núcleo de estágio dentro da universidade. Mas, por exemplo, a gente vê assim, hoje a gente está num mundo completamente virtual, globalizado e tal, mas ainda tem aquela coisa de você chegar, pelo menos na minha época, né? Era assim, a gente pegava, fazia o currículo e ia de porta em porta batendo. Hoje ainda vale isso? Não, hoje não vale, porque as pessoas, o RH não tem essa disponibilidade para atender tanta gente. Você tem um funil, né? E tem que lembrar uma coisa muito importante, que hoje as empresas, elas afunilam de que forma? Fazendo testes. Os primeiros testes são os testes na internet. As coisas muito importantes, uma grande dica para quem está nos assistindo, é que hoje as provas para você entrar num estágio não são muito diferentes das provas para você conseguir um emprego. Você vai ser testado na ortografia, na redação, matemática, raciocínio lógico, e depois vai entrar nos cases, em dinâmicas de grupo e entrevistas. Então, é muito importante que o estudante hoje se prepare para isso. E hoje a gente percebe que o português é uma das fases muito importantes. É a maior entrave. Inclusive na formatação do currículo, né? A gente pega os erros currículo, já aparecem no currículo. Sim, né? já aparece ali, né? Uma falta de acento, uma letra a mais, uma letra a menos. Às vezes, até na construção da ideia ali, não consegue passar os objetivos corretamente, você percebe que ele está tendo uma dificuldade de lidar com a informação, né? Com a mensagem que ele quer passar. E o currículo também, nessa apresentação, como é que ele pode ser feito por um estudante que não tem experiência? O que ele coloca no currículo? Porque até para quem é profissional, algumas empresas pedem objetivo salarial, outras empresas pedem um perfil seu, né? Que tipo de pessoa você é? E o estudante, que perfil que ele apresenta para a empresa? Primeiro que, né, assim, uma coisa muito importante é que o estágio, ele não requer experiência nenhuma, né? Então, ele não vai colocar as experiências. Mas, para ele ter mais facilidade de arrumar o estágio, ele tem que falar das coisas que ele faz, que ele fez no âmbito acadêmico, né? Eu participo, por exemplo, na atlética, eu faço parte da direção, ou trabalho no centro acadêmico, ou eu faço um trabalho voluntário, eu ajudo na monitoria. Então, esse tipo de atividade que mostra que ele está comprometido, que ele se engaja em coisas dentro da comunidade acadêmica, que ele trabalha em equipe, né? Estou falando de futebol, né? Ou, desculpa, de esporte como de uma maneira geral, né? Então, as empresas, elas buscam esse tipo de estagiários, de estudantes, para compor os seus quadros, né? Bom, vamos falar sobre isso e outras coisas mais no próximo bloco, lembrando que a gente também tem que falar um pouquinho do dever das empresas, né? O que essas empresas têm de oferecer para os estagiários. Você pode participar sempre aqui pelo telefone, que é 31 3209 0040, então mandando mensagens e perguntas para o nosso e-mail, palavra-cruzada@redminas.mg.gov.br. Nós voltamos em instantes.